Olá, amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui tentando mentalizar aqui, ó, essa energia aqui, né, do crepúsculo, essa energia de Saint-Germain, essa energia do céu, como a gente gostaria que já começasse a estar aí, vendo em todo o planeta, apesar de alguns lugares já estar assim, né? Então, hoje nós temos um dia muito interessante, nós estamos aí com uma live também falando um pouco de Saint-Germain, desses seres que estão aqui ajudando nesse planeta, nesse movimento. Então, para todos vocês que chegaram até aqui, que chegaram nessa live, eu desejo tudo de bom, muitas bênçãos no caminho de todos vocês, muitas pessoas falando coisas boas acontecendo hoje e amanhã, então eu espero que aconteçam mesmo, uma visão muito quântica, muito favorável, muito próspera, para que as coisas se realizem. Então, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para aqueles amigos que estão aí pelo Japão, né, que estão aqui, aquelas pessoas que estão aí, que são minhas clientes também, lá dos Estados Unidos, né? Nós temos aí 3 que sempre entram em contato comigo, de Nova York, Curitiba, os meus amigos aí do Sul, Rio Grande do Sul, o Nordeste, todas aquelas pessoas que estão me seguindo e os meus colegas de trabalho que vêm sempre aqui me ajudando nas lives, passando conteúdos. Um beijo grande aí para o nosso querido Francisco Diniz também, aqueles nossos amigos que estão sempre aqui, que é o Dr. Walter Trebitz também, aguardando aí uma data definida, que não sei se vai ser ainda nesse mês ou se vai ser no mês que vem, mas aguardando com muito carinho. O nosso amigo também é bom, todos que estão aqui fazendo o possível para colocar conteúdos, para trazer informações dentro do seu campo vibracional, dentro da espiritualidade. Um beijo para minha querida Ana Sharp, para a Meire Yamaguchi, que gravou uma live muito bonita, né, contando a sua história, que vai estar aqui também, tá? O Pava, o Henrique Gasparetto, o Henrique Gignatti, nossa, é tanta gente, então eu não tenho nem como falar todos, que eu acabo esquecendo de alguns, né? Então, são muitas pessoas, o Jean Vailan também, que é sempre um amor, um carinho, então eu fico muito feliz de poder estar com vocês aqui, e espero que vocês façam aí o possível para verificarem se vocês estão inscritos nessa live, né, nesse canal. Essa semana eu tive uma restrição, né, do YouTube por uma live que foi feita, né, há um ano atrás, e a gente sabe que está muito difícil, né, a gente permanecer aqui nessa plataforma, porém com auxílio, com as boas energias, com todos aqui mandando nessa egrégora, hoje eu estou voltando em lives ao vivo, porém estou aí colocando as lives que foram gravadas por essa restrição nesse tempo, que estão aqui nessa semana com vocês, tá? Então, assim, um grande abraço, um grande beijo para aqueles que também estão fazendo parte do meu canal do Telegram. Passamos de 5.000 pessoas, então um beijo para todos vocês que estão lá comigo, né? Lá a gente pode falar um pouquinho mais, trazer conteúdos de outros locais. Então, isso que importa, é isso que a gente tem que fazer, porque esse é o momento da gente trazer esclarecimentos, né? Vamos ver se vocês conseguem elevar esse canal para a gente chegar, tá faltando um pouquinho, né? Então, para a gente chegar em 40.000. Então, é importante que vocês participem, conversem entre si, mandem mensagens, sejam respeitosos com os assuntos que a gente vem abordando aqui. Muita gente, às vezes, não acredita em algumas coisas, mas isso não quer dizer que não exista, né? Então, porque você não vê, não quer dizer que não exista, né? Então, nós temos que estar antenados com as informações, porque elas estão chegando agora aceleradamente, não temos mais tempo a perder. Então, tudo que a gente aprendeu durante esses 2 anos de trabalho, de estudo, nós temos que começar a colocar em prática e compartilhar com as pessoas, tá? Então, para aqueles colegas aqui que estão sempre comigo aqui nas nossas lives, desculpe se eu não falei o nome de todos, aquela pontual também, que está aqui sempre. Então, um beijo para todos vocês, tá? Agradeço pelo empenho e por vocês estarem fazendo a diferença
nesse momento e no planeta, tá? Então, com vocês, ela já veio aqui outras vezes, tá, gente? Mas hoje ela vai vir trazer depoimentos pessoais, informações que ela tem recebido aí do nosso querido Saint Germain, né? Que também ela é ligada nele. Então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção e, na medida do possível, a gente vai pondo alguns comentários, né? Eu não prometo colocar muitas perguntas, porque eu estou naquela fase de não querer interferir tanto no conteúdo que ela já vem trazendo, tá? Mas, assim, é importante que vocês prestem atenção. Então, com vocês, a nossa querida Stefane Monteverde. Cadê você? Seja Boa bem-vinda! noite! Boa noite! Gratidão por estar aqui de Violeta, né? Tô toda de Violeta. Violeta, claro, claro. Eu estive no canal dela, viu, gente? Vão lá na live do canal dela no Instagram e vocês vão ver lá que eu contei um pouquinho da minha história também lá. Então, a gente está trocando aqui histórias de vida real, né? Por que a gente chegou, talvez, a ser intuído para seguir um caminho diferente nas nossas vidas. Seja muito bem-vinda, querida. Conta para nós o que você veio trazer de informação. Nós estamos louquinhos para saber. Então, eu vim contar um pouco da minha história pessoal, né? E como rolou tudo isso, essa parte de ser entrante também. Porque não tem tanto tempo assim que eu descobri isso, mas tudo tem se alinhado bastante, né? Então, começando lá do início. Pode Pouquinho, falar. Uhum. tá? O importante, eu não sei se dá para ouvir, tá ouvindo? O De boa. importante é vocês terem prestado atenção na palavra que ela falou. Ela falou entrante. Quem não souber o que é um ser entrante, vai dar um Google lá, tá? Para saber um pouquinho mais. Mas ela vai contar a trajetória dela. Agora não vou mais Vocês interromper. acharam que a loucura já estava aqui, aí a gente vem e traz mais. É bem assim. Então, começando, eu acho que na primeira vez que eu vim aqui, ou na segunda, em alguma dos vídeos que a gente fez, eu contei um pouco sobre o acidente que eu tive na infância, né? Então, tudo começou aí, nesse acidente, onde todo mundo da minha família viu que era um evento diferente, isso de alguma forma trouxe lembranças, ficou na memória esse dia. E daí, dentro de tudo que eu lembrava, era que foi um dia bem diferente, atípico, assim. Então, desde o momento que eu caí, assim, que eu caí do segundo andar, assim, da minha casa e bati com a cabeça. E durante essa queda eu senti uma mão me sustentando e na minha cabeça ficava um looping, alguma coisa assim bem diferente, como se fosse um sonho, como se eu já tivesse sonhado, um déjà vu, sabe aquela coisa, aquele ciclo que fica remoendo, acontecendo? E aquilo sempre me deixou bem intrigada. E daí uma das coisas que eu lembrava era que Jesus, Sananda, estava muito presente nas semanas antes do acontecimento e depois, sequência dele, né? Muito presente. Depois disso eu comecei a sentir mais coisas, ver mais coisas, inclusive anjos, conversar assim, com espíritos, a mediunidade veio com tudo, sabe? Lembrar dos sonhos e tal. Mas a questão toda foi que durante uma regressão, a gente voltou lá nesse dia, inclusive com o Francisco Diniz, a gente viu um portalzão assim que era como se fosse um senhor do tempo, sabe? Então aconteceu algo diferente ali que eu realmente morri, eu vi o meu corpo físico espalhado assim, os miolos, a cabeça estourada, eu falei, cara, então o que aconteceu de verdade aqui foi que eu realmente morri, depois eu voltei pro corpo. E aí eu lembro que Jesus colocou a mão no meu ombro e falou, volta e faz o que o Pai nos ensinou. Isso ficou muito marcado em mim. E aí foi passando o tempo, acabou que eu fiz um ritual de ayahuasca e daí eu saí do corpo. E aí foi uma experiência bem diferente, foi uma abdução mesmo, assim que eu vi 3 naves em cima, muito nítido, gente. 3 naves bem grandes, assim. Eu dei até um espasmo para frente e parece que a alma saiu do corpo. E aí uma semana depois eu lembrei de toda a experiência. Foi onde eu tive essas informações, quem eu sou de verdade e a maior complexidade dessa missão que eu vim fazer, que é mais antiga do que eu imaginava. E aí, dentro disso tudo, foi onde eu entrei num lugar que parecia tipo o céu, assim, numa dimensão abaixo, com os 12 mestres ascensionados. E lá estava Saint Germain.
E aí Saint Germain falava para mim que eu era fractal dele. E aí ele me mostrou, eu já acesso o acástico da pessoa muito fácil, só numa leitura energética mesmo. Eu já tenho esse scanner, parece. Até então você ainda não tinha feito um curso que você estivesse trabalhando como terapeuta, você estava só vivenciando a Não, isso foi experiência. recente, Hum, esse ayahuasca, esse acesso. E aí foi lá que eu me lembrei mais abrangente quem eu sou realmente, sabe? E aí eu via que eu, além de ser um fractal de Saint Germain, teve encarnações minhas que eu tive um papel muito importante, mas não físico na Terra. Eu era como se fosse um espírito. Tanto que existe o oráculo de Delfos na mitologia grega, não sei se todo mundo conhece, mas é uma história um pouco famosa. E esse espírito de Delfos, pelo que eu entendi, era eu. Então, eu era um espírito, que era um oráculo, onde as pessoas me acionavam e recebiam o meu espírito, tipo uma incorporação, alguma coisa, para realmente ler, fazer o scanner do que vai acontecer no futuro, sobre a pessoa. Muitas batalhas, assim, os reis me chamavam através dos seus magos pessoais para saber sobre a vida pessoal, enfim. Então é como se, assim, tem um código natural em mim relacionado a isso de verdade, de ver a verdade das coisas, de sentir, de ver além da nossa percepção humana. Então, é muito fácil para mim tem essa facilidade natural de olhar para uma pessoa e ler energeticamente tudo, sabe? E aí, dentro disso tudo, a minha vida inteira, assim, eu tive muitas projeções, muitos sonhos, muitos acontecimentos, assim, relacionado com almas, com ajuda mesmo, direcionamento, grau evolutivo, junto com o conselho kármico. Então, eu fiz uma excursão assim em 2017, 2018. Eu tinha 17, 18 anos nessa época. E toda noite que eu ia dormir, eu fazia uma projeção, alguma coisa, ia para as colônias. Daí eu ia ajudar uma alma específica. Então, todos esses degraus evolutivos, que é o que eu trabalho hoje também, é algo que eu consegui trazer aqui para a matéria, algo que eu já faço no espiritual. Então, cada alma tem, muito nítido assim para mim, eu não consigo nem explicar para vocês o patamar ou as coisas, a divisão disso, mas é como se todo mundo tivesse um grau evolutivo. E uma das minhas missões hoje que eu tenho clareza, depois desses anos todos de desenvolvimento, de informação chegando, é que eu preciso conduzir para esse novo grau evolutivo em massa, para essa quinta dimensão. Porque a gente ainda vibra numa terceira. E todas essas pendências kármicas, essas questões de obstrução no coração, de raiva, de sentimentos ruins, relacionados também a vidas passadas e outras existências, é por aí que eu cuido, entendeu? Junto com o conselho kármico, junto com outros seres, para que a gente vibre numa frequência muito mais elevada, muito mais leve, porque é através de nós realmente que essa quinta dimensão vai acontecer. Mesmo que o planeta vibre, se nós não tivermos essa frequência correta, ou a gente vai se desprender aqui da matéria, ou vai acontecer algum impacto muito forte para que você encare todos os problemas de uma vez. Então a gente está conduzindo, é o que eu falo muito aqui, que esse processo de quinta dimensão adiante, nós vamos precisar de acoplar a nossa consciência crística, que é o que acontece comigo. É como se minha consciência tivesse, tipo assim, acopladinha em mim, bem próximo. Já já ela uhum. entra, se é que ela já não entrou. Mas isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo na quinta dimensão. Tanto que a gente vai usar telepatia, teletransporte, outras coisas que Saint Germain também vai ensinar pra gente, né? Então, assim, o processo para que a sua consciência crística acople no seu corpo, você precisa ter um coração limpo, que é o que Jesus sempre falava. Desde a época dos discípulos, ele falava, cuida com o coração, trabalhe as suas pendências, a sua impulsividade, as suas mágoas. Então, os três chakras principais para que a sua consciência crítica acople é o cardíaco, o frontal e o coronário. Então, primeiro você precisa limpar todas as pendências e nos degraudinhos da evolução, da escada evolutiva. Então, aí você precisa liberar as pendências, liberar os traumas,
conseguir vibrar realmente no amor incondicional para que a sua consciência venha. E aí, dentro disso tudo, tem muitas questões infinitas de que cada alma é uma alma. Então, é muito específico, muito peculiar, assim, o que cada um carrega. Então, o trabalho que eu faço hoje, ele é muito no fundo, do fundo da fundo. Tem coisas, eu vou citar para vocês só entenderem o nível da profundidade. Teve um moço que eu ajudei, que ele é um draconiano, e ele ajudou muito nos túneis e tal, só que ele estava nessa transição, olha o patamar evolutivo da alma dele. Ele fez tudo isso na humanidade, inclusive ele foi aquele moço que cortou a cabeça de João Batista. Isso tudo eu vi, assim, da alma dele. E aí ele fez coisas, assim, horríveis para a humanidade, mas ele estava numa redenção, num momento de redenção. E na sessão dele, a gente precisou limpar tudo isso, e ele estava, tipo assim, ele já tinha o carimbo de Sananda, tipo assim, ó, você já está aceito. A gente já entende a sua redenção, o teu perdão já foi aceito, mas ele não se sentia merecido. Então a gente precisou trabalhar essa questão na alma dele, junto com o conselho kármico ali, San Germain, os 12 mestres ascensionados. E a sessão dele foi algo que eu nunca vi, assim, foi um ritual que Sananda conduziu, que eu só fiquei vendo e ouvindo o que ele estava fazendo, só fui guiando o que ele falava, porque foi algo que eu nunca tinha vivenciado. Uma redenção, e foi algo tão bonito, tão sincero. É uma pessoa que vai trazer tanto para a humanidade essas questões que a gente precisa saber sobre o DNA, como nós funcionamos. Ele tem todo esse conhecimento. Então é como se o céu assim tivesse em festa, sabe? Essa pessoa em Muito legal. específico, ela vinha trazendo algumas, como que eu vou te falar, incômodos nesta vida, porque ela não estava entendendo alguns processos e como que ela chegou a esse ponto de entender que ela precisava buscar uma ajuda espiritual e não física. Aí é que tá. As pessoas, isso é um nível inconsciente. As pessoas não vão ter acesso tão fácil. E aí que eu entro. Porque eu costumo dizer que o que eu falo da criança interior, que eu fico sendo chato, falando da criança interior toda hora, é porque é por aí que começa. É como se fosse uma gaiolinha dentro da nossa matrix. Mas ela também é uma porta, uma abertura para que a gente consiga aprofundar. Por quê? Tem muitas coisas da nossa infância que têm ligações com vidas passadas e com o nosso aprendizado de alma. Então não é algo só que aconteceu na tua infância. Não é só os meus pais me rejeitaram. Antes disso já houve alguma coisa, e antes disso outra coisa, e antes disso algo da tua alma que precisa tratar, que precisa realmente dessa evolução, em escala mesmo. E quando a pessoa me procura, ela compreende que tem problemas na infância. Só que eu vou mais a fundo, eu vou ali pela criança interior. Primeiro a gente cura essa vida, volta numa vida, depois da outra vida volta no outro processo evolutivo, talvez antes da Terra, já aconteceu também. E como eu vejo, e eu consigo orientar a pessoa qual é realmente o aprendizado mais profundo que ela precisa hoje. Então, assim, a gente está em constante evolução. Então, a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa. E essa escada evolutiva, ela nunca para. Tanto que a gente sobe em espiral. Então, não chega ao nível, eu acho que é bom até falar isso, que se alguém falar, eu vou me aprofundar na espiritualidade para chegar no nível que eu vou ficar zen e não vou precisar tratar nada mais em mim. Você está errado. Já dispensa isso. Aí morre, né? Porque se não tiver problema, já está na hora de ir embora. E depois que morre, ainda tem outras coisas lá no pós-morte que a gente precisa resolver. Então, não tem essa. Não tem aquela paz, assim. É algo construtivo mesmo. A gente busca essa evolução. Então, por exemplo, se hoje a gente está na terceira dimensão, tem outras dimensões que sempre estão buscando dimensões maiores. É uma espiral. A gente não para de evoluir, de crescer. E a gente está buscando isso. Então, por isso esses degraus evolutivos. A gente vai estar sempre subindo até a fonte. Porque nós somos fragmentos, né? Então, a gente está muito fragmentado.
para experienciar e vivenciar tudo isso. Mas então, daí voltando lá na criança interior, quando você identifica que tem algum trauma, algum bloqueio, isso é possível identificar através de crenças limitantes, através de comportamentos repetitivos, ciclos que sempre acontecem na sua vida, ou simplesmente se você parar e pensar na sua criança lá do passado, se você sentir que você tem alguma raiva, alguma tristeza, alguma coisa, ainda tem algo para curar. Você precisa estar pleno nessa parte. E aí, voltando na criança interior, a gente consegue ir mais a fundo, como eu disse, nessas questões da alma, né? Tem muitas pessoas também, já no caminho da espiritualidade, que me procuram e que falam, olha, eu já fiz isso, eu já fiz 200 cursos, eu não sei por que eu não consigo prosseguir, eu não sei por que eu não tenho visões espirituais, enfim. E é algum processo relacionado à alma dela. E aí cada alma é cada coisa assim, muito específica, como eu dei o exemplo do moço para vocês, né? Mas são coisas que, por exemplo, semana passada eu atendi uma moça que o maior problema dela, além dos abusos na infância e de toda a infância muito traumática, era que desde o nascimento ela tinha um guardião, que era o Azazel, que é um demônio da falange alta do inferno, que ele escolhe as pessoas para desde o nascimento para ficar ali em cima, como se fossem dele. Então era um Para pacto, era fazer algo sofrer, né? Para pegar a energia do sofrimento, né? exatamente. Talvez. Principalmente as crianças médiums e que têm capacidade de ajudar, sabe? Que tem essa visão nata, natural. E aí, por isso que ele tem os olhos dourados. E aí, durante a sessão, ela já identificou. Ela vendo tudo, porque ela era uma vidente, basicamente. Ela só não tinha consciência disso, né? Ela até falou antes da sessão para mim, olha, eu não vejo nada. E aí ela viu tudo. Foi muito engraçado. E ela já viu ela falou, nossa, tem tipo um demônio com o olho amarelo e tal. E aí, na hora que eu olhei assim, eu já identifiquei quem era. Como eu tenho esse acástico muito aberto, é muito raro não conhecer alguma coisa no plano espiritual que eu encaro. Parece que, de alguma forma, tem esse acaixe, assim, muito predominante em mim. Eu bato o olho, eu já sei. Aí, tipo a ficha criminal. Quase como um Google da vida, né? E você faz Isso. o Google, Chat GPT. Eu. o chat, pronto. Alguém, se você vê aquela visão, pronto, já sei quem é. Exatamente, em segundos. Eu acho que isso é muito assim o pensamento mesmo de quinta dimensão acima, né? A gente acaba pegando telepático as percepções, quem são realmente, né, pela leitura energética. E aí eu trabalho muito com runas, né, de ativação também. Sou muito da falange assim, celta, nórdica. Adoro assim essa pegada e eu me lembro muito de algumas vivências, inclusive com Merlin. Depois eu posso até trazer para vocês a minha experiência com ele também, porque é incrível. Então, muito isso da alquimia, dessa existência que eu tive com Merlin, eu consigo lembrar. E ele usava muitas runas. E aí, quando eu vi esse demônio, eu já ativei uma runa, que ela parece um N, assim, que é rompimento. E aí eu pedi para que Sananda e os outros transportassem ele e tal, e que selasse também, quebrasse aquele contrato da alma, para que ela prosseguisse, né? Então, isso também é mais uma história de algo assim muito específico daquela alma, entendeu? Tem coisas muito profundas que a gente talvez nem sabe que tem esse problema. E às vezes você nota, se você não está conseguindo prosseguir com algo, ou se você está preso num ciclo, pode ter alguma coisa aí na tua alma que você precisa resolver, sabe? Tem alguma pendência, alguma coisa. Eu acredito que é muito bom buscar ajuda, auxílio espiritual mesmo, porque pode ser mais intenso do que a gente imagina. Tá, então você concorda que se a gente teve algumas situações de vidas passadas que não conseguiu resolver, isso pode interferir na prosperidade, no progresso da evolução nossa aqui nesse planeta que ainda é 3D,
por enquanto, né, gente? Então, tomara que a gente saia logo disso, mas, assim, enquanto é 3D, a gente tem que cumprir com algumas obrigações, né, materiais, pagar conta, fazer coisas, ter construções, né, que são materiais que a gente vai fazendo, mas, assim, tudo isso é, às vezes, trancado por uma crença limitante que foi de outra vida que está sendo trazida para essa. Porque eu acredito, né, que vocês vão depois assistir a live com a Miriam Yamaguchi, que ela fala também que não existe mais karma. Quando o pessoal põe a culpa no karma, 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 até eu brinquei com ela, e a gente fala, karma, Beth, não é o karma. Não é o karma, são situações limitantes que você atribui culpa a alguma coisa, mas nós trazemos aquela interferência da nossa mente onde a gente não coloca em ação. Você vê assim também? É uma bagagem espiritual, né? Eu acredito que o processo que a gente está hoje de transição, todos nós que estamos encarnados, a gente tem a oportunidade de resolver tudo que precisa de uma vez. Tanto que os processos estão muito acelerados. Uma crise existencial atrás da outra, assim. Sempre vem algo para você resolver, para você evoluir, porque o momento está muito propício para isso. Então, por exemplo, existiam karmas muito difíceis para a gente conseguir lidar, que talvez demoraria décadas, anos, centenas. E eu falo isso porque eu me lembro que é difícil até lá do outro lado, no pós-morte. Então, imagina aqui na Terra encarnando. Então, junto com o conselho kármico, as liberações, que é o que eles falam para mim, ó, eles têm um livro que é o livro de todas as coisas. É como se fosse um registro pessoal de todas as pessoas. E aí, para liberar alguém e para que eu conduza aquela alma da melhor forma possível, é como se eu acessasse aquele livro e tivesse toda aquela jornada do que ela fez, do que ela precisa fazer, o que vai acontecer lá na frente. Claro que eu não posso ficar falando absolutamente tudo que eu vejo, porque pode interferir no livre-arbítrio. Então, dou uma segurada, falo só o que é necessário para que ela vá andando, e chega lá na frente e me conta. Eu já sabia que ia acontecer, entendeu? E aí, essa liberação, ela já está muito assim, muito escancarada para a gente. Já foi dada uma oportunidade gigantesca. Então, a gente está evoluindo agora, nesses últimos anos, como se fossem 1000 anos de evolução. É muita coisa. A grandiosidade disso, e cada um de nós que está encarnado, é uma oportunidade única. Nunca jamais houve algo parecido assim, eu acho que até na nossa galáxia, entendeu? Então é algo que, assim, a liberação já está aí. Mas você tem que buscar também por isso. Não vai chegar para você aleatoriamente, sabe? Você precisa ir atrás, porque tudo parte do livre-arbítrio. É a Você regra número 1 da existência. permitir que isso chegue até você, né? Essa informação chegue até você e você veja como real, como a quebra de contratos que tantas pessoas falam, né? Quebrar contratos, como quebrar. E tem gente que sabe, né? Porque tem muitas pessoas falando: olha, eu vou quebrar o seu contrato, e na realidade você está fazendo mais um contrato com aquela pessoa, com aquela entidade que está ali. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque existem médios e médiums, né? E existem verdades e verdades. Nós temos que sentir com o coração para escolher realmente aquilo que é mais importante, porque nós sabemos que teve chip, que teve contratos que foram feitos para que você executasse, passasse por dificuldades, como quebrar isso e a interferência desses seres fazendo abduções, né? E as pessoas não saberem, mas eu acredito que o processo agora vem sendo para fazer uma limpeza geral, né, em todos. Uhum, com certeza. Eu acredito que nós temos uma grande oportunidade única, inédita, e que aos pouquinhos a gente vai tomando maior consciência disso tudo, né? E aí, explicando para vocês um pouquinho sobre, que eu dei muitas voltas e contei muitas histórias, mas sobre o que é ser entrante, né? Quando eu descobri isso, foi até um amigo que fez a consagração do Ayahuasca, ele falou: nossa, eu tenho certeza que você é um entrante. E eu já tinha escutado isso, eu acho, agora eu não vou lembrar o nome
do moço, mas eu sei a entidade que ele é, que é a Neva. Talvez vocês até conheçam. Que ele é um dos caras que fala que é uma entrante e realmente uma consciência feminina muito bonita. Eu já vi com uma luz dourada e tudo mais. E eu já tinha escutado falar lá atrás, há uns anos atrás, mas eu não... Sabe quando você não dá importância? Quando é muito distante, assim, muito louco, você fala, ah, não, né? Deixa pra lá, não preciso saber disso. E daí, quando ele falou pra mim, ah, eu tenho certeza que você é um entrante, né? Com toda essa história e tal. Aí eu parei, pensei. E aí eu fui buscar respostas, né? Pedi pra que me mostrassem e tudo mais. E foi quando, tipo, tudo fez sentido. Porque no momento ali do acidente que eu realmente morri, o que é o processo do entrante, né? Antes tinha uma alma, antes da minha alma hoje, até ali no momento do acidente. Aí ela desencarnou, subiu, e aí eu desci. E isso explicaria esse processo de consciência que eu tenho e esse nível de acesso. Essas coisas que eu acesso, essas coisas que eu vejo. Às vezes, eu tô cozinhando e eu fico vendo uns negócios aqui na minha cabeça. E eu tô lá e aqui, em outro lugar, e tipo, em 5 lugares eu tô vendo, entendeu? Ao mesmo tempo. E sempre foi assim. E cada vez mais tá aguçando isso. Tá E daí eu difícil falei de assim, conviver com as pessoas normais. nossa, é uma loucura. Às vezes eu vejo coisa que eu nem quero ver, sabe? É muita carga, Jesus. Mas enfim. Ah, eu tenho um probleminha também que eu te falei, né? Que às vezes eu desacoplo. Eu tô sempre com uma jaspe configurada para eu ficar aqui aterrada. Porque o plano sutil, eu não sei o que acontece comigo, eu fico muito mais do lado de lá do que aqui. E o meu desafio pessoal, eu tô falando para vocês que todo mundo tem, o meu é esse. O maior desafio no momento está sendo eu conseguir equilibrar esses dois lados, esses acessos aqui na 3D, na vida cotidiana, normal. Mas teve momentos assim tão picos que eu tipo desligava, sabe? Eu falava, né? Eu falava pro meu marido: "Ai, tô saindo do corpo. Calma aí". Aí dá um zumbido. Aí eu não tenho controle. Eu simplesmente saio. E quando eu saio, eu me lembro de tudo que eu acesso. Aí eu volto, todo aquele processo. Bem assim, desmaio. Se E desliga, tirou a pilha, aí você volta de novo, aí você lembra. Lembra onde você estava? tudo. Às vezes eu tenho que desacoplar para limpar ataque no meu campo, que às vezes vem uns ataques bem fortes. Daí eu sei de onde veio, quem mandou, como que é e tal. Limpo o campo, fecho o campo, tudo isso, assim, consciente. Às vezes eu preciso ajudar também, alguma missão, alguma coisa que me aciona. E daí eu vou. Sempre assim. Mas agora eu tô conseguindo equilibrar, sabe? Quando acontece esses picos. Mas daí voltando. E aí eu pensei, cara, realmente é isso, eu sou um entrante. Aí eu fiquei, tá bom, eu preciso conversar com a alma que veio antes, então. Porque eu fiquei, meu Deus, eu invadi o corpo de alguém, como assim? Claro que estava tudo planejado, né? Enfim, eu tenho essa compreensão. Mas eu não me lembrava. E aí, durante esses questionamentos, veio a alma conversar comigo, adiante. E aí foi uma das coisas mais loucas que aconteceu, porque, tipo, tudo batia. Foi um negócio até pra mim, assim, que me surpreendeu. Porque a alma que estava antes, ela foi uma bailarina que estava começando a carreira, assim, ali na Europa, fazendo o Lago do Cisne, não sei o quê, ela era bem jovem. E aconteceu alguma coisa que eu não entendi se foi uma doença ou se foi um acidente, mas ela precisou parar de dançar. E no processo dela, ela era muito materialista. A vida dela era dançar. Era isso. Ela nunca imaginou nada se não fosse isso. E aí, de repente, ela não podia mais exercer aquilo que ela achava que era a missão, algo assim. E ela precisou vir nesse corpo, encarnar rápido. Então, sei lá, se ela estava em 1980, eu nasci em 99, ela veio rápido, assim, ela, sabe, encarnou e desencarnou muito próximo o período, para vivenciar esses 3 anos de desapego, de nada material, de muito desprendida. E a minha mãe conta, olha só que louco,
que eu nasci com umas pernas tipo cambotinha, assim, sabe? As pernas quando é tortinha. E, tipo, faz muito sentido com a história que a bailarina me falou. E eu nem me lembrava disso. Daí eu até perguntei, mãe, quanto tempo que eu fiquei assim com a perna torta e tal? Daí ela falou que foi desde o nascimento até os 6 meses, por aí. Aí ela fica, mas eu orei bastante, Jesus consertou. Aí ela ficava assim, mas melhorou e tal. Mas assim, daí ela foi me mostrando a diferença entre uma eu antes do nascimento até os 3 anos, que até a fisionomia era diferente, eu tinha cabelo mais claro, tipo um castanho dourado, com caixinhos, e a partir dos 3 anos ele tipo ficou mais liso e mais escuro. O rosto também mais moreno, eu era bem mais branca antes. Tipo, teve uma mudança muito nítida de comportamento e de fisionomia. Só que, tipo, as pessoas não perceberam. E ela me mostrando isso ficou muito claro para mim. E aí, foi aí que tudo se encaixou. Eu falei, meu Deus. Daí eu vi, ela me mostrou também uma sala, assim, que a gente... É o antes de encarnar aqui na Terra. Depois que a gente fez toda essa expedição, porque eu sou de Sirius, né? Eu sou um ser aquático de Sirius. Isso eu me lembro muito nítido. E eu lembro do dia que eu escolhi vir para a Terra. Tinha um livro bem grandão assim, que é o livro de todas as coisas, que também tem lá em Sirius. E aí eu lendo, como se fosse uma biblioteca lá local, aí eu vi sobre Gaia, sobre Terra. O início da Terra, o meio da Terra, toda a história do início ao fim. E aí eu senti alguma coisa no meu cardíaco, um negócio tão estranho, que eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Aí eu senti assim, preciso ir lá, sabe? Um negócio, como é que eu faço para ir? Porque eu quero contribuir para esse processo. Eu não sei o que me causou, mas me causou um amor, uma curiosidade, algo assim muito para acolher mesmo, sabe? Como se alguém precisasse de acolhimento e eu tinha como fazer isso. E aí eu procurei o conselho, que é assim que a gente chamava como se fosse o governo, eram alguns seres. Aí eu perguntei, como que eu faço para ir para a Terra? Daí eles falaram para mim, já está tudo escolhido, os seres vão sentir, não precisa fazer nada, é só decidir. E daí me deu aquele impulsionamento assim de, meu Deus, então já está tudo pronto, é só ir, eu quero. E aí a gente começou a fazer as expedimentos, inspeções, que eram treinamentos para ir para a Terra. Então a gente teve que reduzir a frequência. Tem um nome para isso que eu esqueci agora, que é... Ai, eu não vou lembrar. Desintegração, alguma coisa assim. E aí a gente ia para uma nave, e eu lembro de ir feliz, assim, falar, meu Deus, nossa, vai ser muito fácil, ai, nossa, eu quero. Aí eu entrei numa nave, tinha assim, a gente foi treinando tudo isso, como ia ser a terra, a vegetação. Dentro da nave tinha alguma coisa com a atmosfera, como ia ser a adaptação, e até aí estava ótimo. Quando eu vi o corpo humano, que era um corpo humano ali que a gente precisava se conectar na mente, era como se fossem uns cabos, e a gente precisava entrar no corpo e pilotar ele, sabe? Se adaptar no corpo humano. Quando eu entrei, eu quase desisti. Eu tive até que curar numa sessão que eu mesma fiz em mim, uma autorregressão, para ressignificar isso, porque foi muito traumatizante para mim. Quando eu entrei no corpo humano, que eu olhei para o braço, assim, eu achei o braço muito esquisito. A mão fica muito distante do rosto. Achei o maxilar esquisito da gente ter que falar. Até hoje eu tenho essas impressões. E E aí eu lembro comida que também, você tinha que fazer algumas coisas com relação à comida ou não? sim, andar é muito difícil também, levantar uma perna e a outra. É igualzinho um veículo, assim, que a gente estava testando, porque lá é muito sutil. E a gente estava se dando, assim, de frente com a matéria, né? Algo sólido, assim. Algo que a gente até precisou reduzir a nossa frequência, a nossa densidade. E foi muito engraçado. Eu quase, nesse momento, assim, que eu vi o corpo, eu quase desisti. Eu falei, nossa, eu me lembro, assim. Daí, até recentemente, né, no início do ano, eu tive que curar também essa questão, assim, de adaptação mesmo no corpo, sabe? Porque eu ainda acho esquisito, mas tô bem melhor.
E daí foi isso assim que eu me lembro antes de vir para a Terra. E aí depois desse rolê todo, a gente fez uma reunião, porque teve, parece que seres de diversas galáxias e dimensões que estavam vindo juntos para esse momento realmente de transição planetária. E a gente estava na nave de Jesus, né, que é a nave mãe. É uma nave quilométrica, que é basicamente o céu. A imagem que a gente tem do céu é a nave de Jesus, de Saranda. E daí eu lembro que tinha uma mesa gigante, como se fosse uma reunião, assim, com vários seres de diversas formas, para vir, assim, para a Terra. E daí foi nesse momento que a gente estava decidindo ali, no momento final mesmo da transição, como que a gente ia vir, que eu vi essa alma, a história dessa alma, desse corpo, dessa oportunidade, e eu falei, aí mesmo, eu quero esse aí. Porque assim eu ia conseguir, além de curar todas as minhas questões pessoais, de ajudar da melhor forma, de ser de um jeito diferente, da melhor forma possível, né? E daí foi uma das histórias mais loucas, assim, que eu acessei, sabe? Sobre mim. Porque a preciosidade, assim, dos detalhes, das vivências, de tudo que eu senti, é muito nítida, assim, na minha cabeça. Daí eu vim. Quando eu vim, foi nesse formato, nessa configuração. E já sabendo, assim, exatamente a missão do que eu preciso fazer, sabe? E uma das coisas é contar isso para as pessoas, mesmo que pareça louco, para provar que tudo que a gente fala aqui tem realmente um embasamento. Existe muita coisa que a gente vai acessar ainda. E eu acho que nessa quinta dimensão vai vir muita informação para a gente. Já tem vindo, né? E aí pessoas, talvez até assim como eu, diferentes, vão trazendo mais e mais informação para que a gente caminhe cada vez mais nesse novo ciclo, nessa nova era dourada. Stefane, quando você sentiu ou você viu o corpo, você teve essa restrição, né? Porque você viu que era difícil você se adaptar nos movimentos. Você veio como um ser aquático. Qual a forma que você tinha? Você lembra? Eu era tipo um golfinho, baleia, cabeçudo, assim. Não é Ah, bonitinho como os golfinhos, porque eles são bonitos, né? Lá é assim, então, é bem mais marcante, assim, a presença, sabe? Aí uhum. tem um cabeção, assim, para trás, uns dentes de golfinho, nesse formato que eu vivia lá. E vocês fizeram, no caso, nessa imersão que você fez, você sentiu como que seria, como é que era a adaptação para a alimentação para esse planeta? Porque a alimentação aquática é bem diferente, né, de quando você está na superfície, né, ao respirar também, né? Como que foi? Porque deve ter sido, como você falou, muito dolorido, né, passar por tudo isso. Então, eu lembro que a gente estudou muito sobre a vegetação, sobre as células, como funciona o corpo, muita coisa que é além da nossa biologia natural que a gente tem hoje em Terra, né? Relacionado à energia também, como que a gente ia sentir isso. Foi avisado que a nossa capacidade ia reduzir, que a gente não ia conseguir telepatia, porque lá também é tudo telepático. Então teve todos essas letrinhas miúdas, mas que eu estava muito convicta que eu ia conseguir, que eu queria mesmo assim, que eu estava ali para ajudar. É um voluntário mesmo, sabe? De me bota que eu vou. Só que o que aconteceu comigo? Eu vim desde ali, depois de Enki, sabe? Eu já vim desde ali, como se fosse na pré-história, né? E aí a ordem cronológica das coisas. Vim ali, depois eu fui para o Egito. No Egito eu tive uma história muito legal, como sacerdotisa, com magia. Foi uma das vidas que eu mais consegui ser eu, em essência, que eu consegui realmente fazer algo marcante, algo legal. Aí depois disso eu vim como espírito mesmo, como oráculo de Delfos, na Idade Grega. E aí teve outras vidas assim que eu fui me perdendo. Parece que o véu da ilusão, aí eu fui gerando uns karmas. Teve algumas vidas também que eu fui uma bruxa não tão boa, entendeu? Com aqueles dedinhos pretos assim, trabalhando com as trevas. Então passei por muitas coisas que acabou que eu achei que fosse mais fácil
eu acabei caindo também na ilusão, no esquecimento, nos hologramas. E aí eu fui me perdendo em muitas encarnações. Tanto que antes dessa, eu me lembro nitidamente também que eu morava em Orleans. Foi ali no máximo entre 1920 a 1960, por aí. E aí, a última encarnação foi essa, lá na França, em Orleans. Aí eu fui estilista, tinha um ateliê lá. Mas eu não era assim conectada com a espiritualidade, sabe? Eu tinha intuições, tinha sonhos assim diferentes, mas eu tive 5 abortos naturais naquela época e eu ficava com aquele complexo. Por que será que eu não posso ser mãe? E aquilo me atormentava muito. E acabou que, de alguma forma, aquilo me desviou, sabe? Eu levei muito para um lado negativo, acabei ficando sozinha e tal. Não foi uma vivência muito expansiva, assim, sabe? Num grau de consciência. Daí eu lembro que o pós-morte eu tratei muitas questões antes de encarnar de novo. Então eu fiquei frequentemente me limpando, tratando as feridas, indo nas escolas, nas colônias, até poder encarnar de novo de uma forma diferente. Porque o jeito que estava vindo de uns anos para trás não estava legal, sabe? Eu estava me perdendo. É muito difícil estar encarnado na Terra e seguir a missão que é para ser. Muito difícil. Eu tenho uma empatia muito grande, assim, de entender as pessoas que acabam se perdendo, sabe? Que daí você olha e fala, nossa, ela tá indo para um outro lado. Mas é tão difícil que é compreensível, sabe? É muito complicado a gente tá no foco, assim, sabe? Quando você foi criada por uma família você era uma família católica, espírita, ou você estava tentando entender direito qual que você se identificava, como que você via a religiosidade, né, nessa fase de quando você era mais. Você é tão novinha que é difícil falar você era mais jovem. Mas assim, quando você era criança, né? Como que é que você via o aspecto de Deus, né? O aspecto do universo? Se você ficava um pouco confusa com algumas informações. A minha família sempre foi evangélica, né? Muito. Mas todo mundo sabia que eu era diferente. É impossível alguém conviver comigo tipo, não sentir e não ver tudo que eu falo, porque isso é muito vívido em mim. E aí eu acabava sonhando coisas, questões da família, sabe? Trazia os podres, assim, eles falavam, cara, não tem como ela saber disso. Eu conversava com os meus avós, que já tinham morrido, os sonhos deles, quem eles eram, sabe? O que eles gostariam de fazer, e ninguém nunca me falou. Daí, quando eu contava, as pessoas, tem algo diferente com ela, né? E na minha família, mesmo eles sendo evangélicos, eles já tiveram muitas experiências extrafísicas, diferentes, sensoriais, mas eles sempre levavam por esse lado de ser de Deus, alguma coisa, ou quando era ruim, ignorava, sabe? Então a minha mãe, assim, eu falo que foi a melhor mãe, a perfeita para a minha existência, para eu ser quem eu sou, porque ela não me podou, não me moldou, mas também não me incentivou, sabe? Ela incentiva eu ser quem eu sou, independentemente das coisas, mesmo que ela não concorde. Mas ela fica assim muito neutra, sabe? E aí eu Uhum. sempre tive essas percepções. Eu buscava na igreja, buscava respostas assim dos pastores. Os pastores ficavam loucos comigo. Eu chegava, olha só, eu vi isso, o que aconteceu? Me explica. Daí eles iam para o outro lado, eu não conseguia explicar, né? Eles iam Então, falar que você é uma pessoa muito criativa. Nossa, ela viaja muito, ela está sempre, falando com amiguinhos invisíveis, né? Olha só, será que são espíritos do bem ou do mal? Né? Então, as pessoas têm mania de colocar rótulos, né, das coisas e não observarem realmente o porquê que você estava vendo algumas coisas. Você estava descobrindo o podre das pessoas, né? bem assim. Eu vejo tanto o lado ruim quanto o bom. Eu vejo que isso é uma completude. Eu faço mentorias também relacionado à alquimia, a ensinar tudo isso da magia, de entender as energias, né? E eu vejo que muitas mentoriadas elas têm medo de seguir
por ver as coisas ruins. E é algo que a gente sempre tem que entender que tudo é uma completude. Existe um lado luz e um lado sombras. E isso faz parte do plano espiritual. Não tem como você, sei lá, ver anjos e não ver demônios. É equivalente, tá na mesma balança, entendeu? Não tem como você querer ver mestres ascensionados e não ver entidades. Então, assim, é um equilíbrio. Isso trabalha junto. Então, não tem que ter medo. A luz sempre vence as trevas. Isso é uma regra, uma lei. E daí, lá na minha infância, eu tive muitas... que eu presenciei das pessoas foi o seguinte. Quando eu via coisas boas, ela, ai, glória a Deus, você tem o dom do Espírito Santo, porta-voz de Deus, aleluia. Mas eu falava, olha, eu vi um demônio, um negócio, ai, nossa, você tem que orar mais, você tá vendo uns negócios não legal, né, e tal. Essa E aí é menina está sempre sendo assim. obsediada por seres do mal. Era sempre assim. Coisa boa aceito, coisa ruim não quero saber, entendeu? Mas daí acabou que eu fui crescendo, tive uma crise existencial muito impactante, que eu acho que foi a chavinha do meu despertar, que foi entre os 17 anos. Desde os 14, 15, eu já estudava sobre hipnose, regressão, já aplicava auto-hipnose em mim todos os dias, fazia em mim as auto-regressões, acessava a vida passada e tal. E aí, em 2020, eu fui estudar psicoterapia. Foi quando eu encontrei a criança interior. E daí eu tive toda essa vivência mesmo profunda do que é a criança interior. E aí, o método que eu faço hoje de atendimento relacionado a tudo isso foi algo que eu me lembrei. Teve uma bela noite, olha só que louco a história. Eu acessando tudo isso e tal, já estava atendendo umas pessoas também, não dessa forma que eu faço hoje. E aí eu acordei com tudo montado. Parece que, sabe quando você acorda assim, de abrir o olho e acordar acordadona mesmo? Daí eu acordei e falei, meu Deus, eu me lembrei de tudo que eu preciso fazer, como que deve ser, agora eu só preciso ir lá e fazer. E aí esses dias, umas semanas atrás, eu tive uma percepção de realidades paralelas. Eu acesso muito isso. E aí, o momento exato, como se eu no presente tivesse voltado lá naquele dia e eu de hoje tivesse passado essa informação para ela no passado. E aí eu lembro de ter aproximado assim no frontal e feito tipo um sopro, sabe? E eu passei a informação. Daí foi no dia que eu acordei e tal. E foi muito incrível ter essa percepção de como que tudo é montado, né? A gente tem uma percepção meio equivocada do tempo, mas o tempo ele é uma completude. Ele está sempre... Saint Germain me mostrou esses dias o mecanismo do tempo. Ele é como se fosse um cristal e ele sempre gira para os mesmos lados e ele não para, ele não tem um início, meio e fim. Ele está todo interligado. E é isso das realidades paralelas, né? Eu acredito que a gente vai acessar muito isso a partir da quinta dimensão, assim. Daí foi mais ou menos assim que aconteceu. Então, nós vivemos com várias vidas também, né? Que de repente se juntam, né? E você pode acessar cada experiência. E depois, para a gente ir para essa nova dimensão, eu acredito que essa bagagem seja o nosso livro, né? Aquele livro de experiências para que a gente possa ser melhor. Então, nada como aproveitar cada existência para que a gente não venha trazer problemas lá para a próxima. Porque já pensou você conviver com a mesma pessoa chata, aquela pessoa que fez mal para você, aquela pessoa que você não gosta de saber que existiu, né? E nós temos que resolver isso antes da gente partir, não é isso? É verdade. Eu acredito que já está tudo sendo muito alinhado, sabe? Todo mundo que está aqui já está muito propício para resolver essas pendências, para conseguir realmente uma frequência de uma quinta dimensão. E o que a gente fala muito, eu e meu marido, né? É que a gente está nesse movimento de passar todo esse conhecimento adiante para que as pessoas vejam a importância que é tratar esses bloqueios, essas pendências da tua alma, da tua infância, seja o que for, pode ser até antes disso ainda. Porque o que vai definir mesmo uma quinta dimensão é a tua frequência.
os sentimentos negativos, o que você anda vibrando, mesmo inconsciente. Então, se você não tratar isso, como é que você vai conseguir prosseguir para uma quinta dimensão? Isso é muito sério. Isso define total o nosso futuro, sabe? O que o Demis Viana fala muito dos Wink Makers é algo que realmente vai acontecer. Eu já acessei muito isso. O ser humano, ele tem um potencial gigante, e é por isso que os reptilianos, todos aqueles seres, assumiram o planeta. Porque a gente tem essa capacidade de transitar entre as linhas atemporais. Isso é uma habilidade humana. E é um alcance infinito. Tem muitas habilidades assim que os humanos vão desenvolver. Então, por isso que eles estavam de olho, tentando controlar todos nós. Porque o alcance é muito grande. Então, você imagina esse alcance numa polaridade luz. O quanto esse alcance vai ajudar muitas dimensões, muita galáxia, muitos seres e povos que precisam até dessa vivência nossa, que foi Gaia. Porque é uma escola com muitos aprendizados, né? Muita história para contar. Uhum. E no caso, como que você acessa, já que você faz a leitura de vidas que podem ter interferido nessa vivência de hoje, mas o que a gente pode, o que você tem acessado para o futuro do planeta? Você tem conseguido ver também uma projeção, tipo um cronovisor, né? Onde você estivesse acessando aí essa leitura para essa dimensão, porque nós estamos falando de transição planetária, da mudança de tudo, dos costumes, da moeda, do planeta. Nós estamos vendo a população que não está satisfeita em vários pontos do planeta, a grande massa, né, também ali fazendo movimentos sociais, muitas pessoas falando, inclusive, da Revolução Francesa, né, que aconteceu. Então, assim, quem assistiu aquele filme Os Miseráveis, né, nós estamos, acho que quase naquela situação de ver daquela forma que precisa ter uma mudança drástica para que as coisas aconteçam. Como que você está vendo essa mudança na sua visão, nesse quase cronovisor seu que você tem aí adaptado aqui, ó? A pneuzinha. A Então, opinião. eu vou até entrar no recado que Saint Germain pediu, que foi uma experiência hoje. Eu, belamente, indo no Uber, olhei para a janela, tudo violeta, cara. As árvores, as pessoas, os carros, eu olhei de novo, continuou violeta. Eu falei, meu Deus, tá bom. Aí é sempre assim, gente, vai questionando. Por que que isso veio? Por que que eu tô enxergando assim? Aí eu pensei, aí eu senti uma presença, assim, que aquilo tava com cara de Saint Germain. Como eu convivi com ele, a identidade energética dele é, tipo, incomparável. É perceptível que é Saint Germain, sabe? Ele tem uma identidade, assim, muito presente. Daí eu olhei e falei, nossa, isso tá com cara de Saint Germain. Daí eu me conectei e falei, tá bom. Me explica o que que é isso. Daí vem a vozinha dele falando, né? Aí ele falou pra mim, tá acontecendo uma transmutação do raio violeta em todo o planeta. Primeiro vai acontecer em nível nas plantas, na vegetação, reino animal, para que depois aconteça algo no ser humano, isso no físico. E aí ele explicou, por isso que o céu tá roxo, por isso que você tá vendo tudo roxo agora, porque você tá vendo exatamente como tá assim. Aí ele falou, você tá vendo o plano espiritual que tá acontecendo, porque isso não tá visível a olho nu, através apenas, acho que do céu, né? O céu fica muito violeta agora. Mas não é só o céu, assim, tudo está transmutando em nível celular mesmo. Então, pelo que ele me explicou, tá para acontecer alguma coisa no nosso físico, acredito que no DNA, nas nossas células, moléculas. E ultimamente, eu até te contei na live que a gente fez lá no meu Instagram, né, que eu lembrei de algo relacionado aos pontos energéticos, que hoje em dia a gente chama como chakras, né? Mas além dos chakras, pelo que eu entendi, tem uma outra camada sutil que ainda não tem ciência, que são como se fossem pontos energéticos dentro dos pontos energéticos.
E é nesses pontos que quando a gente expande e a gente trata, que tem ligação também com a nossa frequência, que é onde acontece essa regeneração molecular celular das fitas de DNA, né? Então, isso foi através de um sonho que eu tive. Tem muita coisa que eu acesso lá que eu não consigo puxar toda a informação, eu fico puxando, tentando trazer aqui, mas lá eu sabia o nome, sabia como fazer, estava entendendo tudo. E agora eu não consigo puxar a informação. É basicamente assim algumas coisas. Vai ver que não chegou o momento de você conseguir acessar isso, né? Pode ser. Pode ser também, eu acredito que tudo na hora certa, né? Mas. Então, para quem não assistiu essa live que nós fizemos, segundo aí, porque a gente sempre bate papo depois que termina uma live, né? Então a gente começou a bater papo sobre o que a gente estava vibrando naquele momento, e a gente teve assim essa sensação da presença, e ela viu tudo Lilás o tempo inteiro, né? Na casa dela, e ela relatou isso para o marido dela também, não é isso? Exatamente. E aí eu identifiquei que a Ana também é do raio violeta. Ela tem essa Sim. energia violeta, aí juntou nós duas, parece que. Aí São Germain também veio, deu recado, né? Ele fica muito próximo. E aí fica tudo assim, violeta, colorido, expansivo, né? É uma coisa muito linda. E por coincidência, naquele dia eu fui com uma blusa parecida com essa que ela tá, acho que eu estava com uma roupa violeta, alguma coisa assim, e se eu não me engano, hein? Mas assim, hoje ela veio de violeta também, né? E esse, essa foto, né, que eu trago aqui sempre, é porque eu acho que a gente está nesse momento de aproximação dessa energia, tanto dos raios, né, que estão chegando por aí no planeta, e que a gente precisa fazer essa transmutação, e eu me identifico muito com isso. Então, eu acredito que realmente a gente esteja nesse momento muito singular, esperando as coisas acontecerem, porque a vibração está aumentando cada vez mais. Eu não sei se vocês têm percebido isso, em sonhos, escrevam aqui também, façam aí algumas perguntas que vocês queiram, e nós vamos escolher algumas, tá? Não dá para fazer todas, não, mas a gente vai escolher algumas perguntas também. Aproveitem para dar o joinha aí para a gente multiplicar essa live para mais pessoas. Verifiquem se vocês estão inscritos, porque o YouTube está desinstalando aí os meus inscritos, né? Então vamos lá e vamos seguir os nossos canais. A descrição do canal da Stefani está aí também. Stefani, conta mais para a gente como que tem sido essa vivência e esse transitar entre esses dois mundos. Uhum. Então, teve aqueles desequilíbrios que eu simplesmente apagava e perdi a consciência, mas agora parece que eu tenho me adaptado. Eu pedi, orei bastante também, tive até uma reunião com alguns mestres ascensos, tem alguns assim que eu tenho mais particularidade, né? Como Sanandas, como Saint Germain, e toda a fraternidade feminina também que trabalha com o sagrado feminino. Recentemente eu até recuperei esse lado também do sagrado feminino para ajudar as mulheres, porque eu vi a necessidade que é de trabalhar também com esse feminino, né? Com essa parte de Deus Mãe, dessa fonte, dessa matriz divina. Porque eu já fiz esses trabalhos antes, em outras vidas, mas estou retomando agora, já estou fazendo muitos atendimentos também com o sagrado feminino. E tem sido lindo, assim, com ancestralidades, com as mestras ascensionadas, com toda a egrégora egípcia também, é um trabalho bem, bem importante. E daí eu pedindo para essas egrégoras, para os seres que me acompanham, se eles poderiam me auxiliar nesse processo, porque estava muito difícil para mim. Eu não tinha controle. Era questão de, tipo, sei lá, tá em qualquer lugar na rua e eu ter que parar e, sei lá, desmaiar, entendeu? Eu não tinha controle nenhum. E aí eu pedi, gente, pelo amor de Deus, me ajuda e tal. Se pudesse ser menos conflituoso, menos, né, tão assim, intenso. E aí depois disso parece que eu recebi muito auxílio, muita energia. Tô conseguindo ficar aqui e lá ao mesmo tempo, sabe? Às vezes me dá muito sono. Aí eu vou até dormir e tal.
quando eu posso. Mas eu consigo equilibrar agora, sabe? De estar aqui e lá ao mesmo tempo. Tanto que eu consigo até auxiliar as pessoas que eu atendo, que eu faço essas mentorias, né? Eu fico a todo momento igual uma coruja velha lá, assim, eu me fragmento e fico ali, sabe? Debaixo das asas, Uhum. assim, olhando as pessoas. Fico ali protegendo, ajudando, ancorando. Aí eu sonho muita coisa também. E tem sido assim, sabe? Esse tipo de acesso. Uhum. A gente sabe que quando nós estamos abertos para essas informações, nós somos, a gente pode vivenciar sonhos nesses dias que antecedem esses encontros, né, com essas energias. Então, eu acho muito importante as pessoas que fazem, né, a utilização desses procedimentos, dessas técnicas, para entrarem nessa singularidade que é as nossas vivências internas, tem que ser acompanhado por um profissional que dê segurança, né? Porque muita gente, às vezes, acaba pirando, né? Porque fica com tanta informação e não sabe o que fazer com elas. Então, nesse momento, você tem que ser uma pessoa muito equilibrada mesmo, para você conseguir saber o que é seu e o que é de fora, aquilo que pode agregar para você ajudar as pessoas, porque esse é o momento mesmo. Eu acredito nessas terapias que estão aí vivenciando essas energias, os acásticos, inclusive, toda a parte quântica e energética desses momentos. Tem uma pessoa aqui que parece que perguntou, se eu não me engano, como você sabe das vidas anteriores? Como que você sabe? Ela falou um pouquinho aqui, Olha, gente. às vezes eu sou muito sensível. Então, desde 2017 para cá, eu me recordo de muitas vidas. Eu posso citar mais de 30 para vocês. Inclusive, tem uma vivência com Sananda, que foi maravilhosa, mas que eu também precisei curar umas coisas que ficaram de pendências até poucos dias atrás, relacionados à inferioridade, a complexo de agora eu não vou conseguir, porque depois que Sananda foi, ficou aquela coisa, e aí? Porque com Sananda é uma coisa, sem Sananda é outra, sobrou para nós, e aí como é que vai ser? E então foi tipo assim, ó, às vezes eu tava andando na rua, por exemplo, e vi uma florzinha, me chamava atenção. E aí eu ficava, igual eu contei pra vocês aqui, que eu vi o céu colorido. Aí eu ficava, por que que me despertou isso? Eu ficava remoendo, remoendo. E aí vinha as imagens, vinha as cenas, até vinha a memória inteira. Como se fosse uma vida passada, né? Como se fosse, sabe algo que você sente o cheiro e fala, nossa, eu comia isso na infância. Aí vem a memória da infância. Mesma coisa. E acontece comigo toda hora. Toda hora eu acesso uma vida, algo que eu passei, sabe? Tipo, eu não tenho controle também, é algo já instalado ali, sabe? Daí eu costumo me lembrar. Uhum. Ela conseguiu despertar isso, de perceber quando ela está entrando numa outra fase. Então, conviver com isso deve ser muito difícil, né, ao mesmo tempo. Depois a gente vai Eu ver como acredito que é por isso que as pessoas não são todas que se lembram, porque tem vivências muito difíceis e traumáticas mesmo. Só que eu penso assim, eu prefiro lembrar e resolver do que não lembrar e ficar ali algo como pendência. Então, para mim é algo natural, assim, que eu prefiro muito, mil vezes ver algo ruim que aconteceu do que eu não ficar sabendo. E aí teve muitas vidas negativas, assim, que eu acessei também, que eu precisei lidar e tal. Mas eu acredito que a gente tem que ter esse equilíbrio de polaridades muito fixo dentro de nós. Existe luz e existe trevas. Existem experiências boas e ruins, mas são tudo experiências. Você precisa disso para agregar de alguma forma no seu ser. Então isso faz parte. E se vocês tentarem entender que não tem necessidade de vocês lembrarem de todas as vidas, porque isso são faculdades de pessoas especiais, né? Então, imaginem que
um Chico Xavier, né, que era um espírito altamente iluminado, ele conseguia recordar de vidas passadas e fazer contato com esses seres extraterrestres com muita facilidade, inclusive está relatado aí nos livros dele, inclusive, quer dizer, não é algo que fosse, que agora as pessoas estão começando a falar, não, isso já vem sendo falado, escrito por várias literaturas, né? Então, a gente sabe que isso acontece, mas é importante trabalhar o perdão de tudo que nos magoou, se tem algo que pode estar interferindo nessa vivência. E é esse o trabalho terapêutico, né? De trabalhar o perdão, né? Hoje nós temos a técnica do Ho Oponopono, que é também muito eficaz, mas o trabalhar o perdão induzido também por alguém que mostre o caminho. Olha, mesmo que você não recorde, mesmo que você saiba que tem alguma coisa que está te incomodando, mas você pode trabalhar isso. E essas experiências que ela teve são experiências conscientes, tá, gente? Então, ela percebe e vê na própria visão daquele momento, ela vê o outro plano. Então, não são todas as pessoas que têm essa possibilidade. Então, eu acho que é interessante que vocês saibam, mas que nós precisamos trabalhar esses nossos medos, né? E também um pouco de restrições que as pessoas têm com relação a esses assuntos, principalmente aquelas pessoas que estão muito presas às religiões. Então, como a religião segura, né, muitos conceitos, os preconceitos que a gente acaba tendo que aceitar, né, porque elas restringem por falta de você ter que ficar preso numa conduta. Então, imagine uma pessoa que foi criada numa religião que é uma religião um pouco mais fechada, porém, né, em alguns focos a gente vê aí que tem muita gente aberta, né, para isso. Quem não assistiu, assista. Eu vou dar uma dica aqui que eu gostei demais. Eu estou tentando trazer ela aqui, que ela hoje é uma rock pastora, que é a Baby Consuelo, que ela conta a história dela, né? E hoje ela traz aí a ligação, falando sobre Jesus, sobre espiritualidade, da forma mais, vamos dizer assim, maluca possível, porque é assim que ela trabalha os jovens, através da música dela, e ela conta a experiência dela espiritual, de lutar com demônios, né? De saber que ela vê inclusive as coisas que estão em volta das pessoas. Então, imaginem como isso é muito delicado. Se vocês puderem, assistam ela no podcast que ela fez com o Serginho Malandro. Eu esqueci o nome do podcast. Ah, me lembraram. É Papagaio Falante. Então, quem puder, assista esse podcast da Baby Consuelo, Papagaio Falante. Baby do Brasil. Baby do Brasil, que era a Baby Consuelo, ela mudou para Baby do Brasil também, por uma informação. E ela conta a história, a trajetória espiritual dela. Então, muito bacana. É uma pessoa que eu gostaria muito de trazê-la. Se alguém souber aqui de como, eu já estou tentando já faz algum tempo, mas ela está fazendo show aí pelo Brasil inteiro. Não deu ainda para a gente ajeitar, mas eu estou tentando trazê-la aqui, porque é uma pessoa que está ligada na espiritualidade 24 horas por dia. Ela não dá um passo se ela não tiver, vamos dizer assim, conformidade com a experiência espiritual dela. Então, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Se é Sananda, se é Saint Germain, se é Buda, isso não importa. A energia crística é que faz com que as pessoas deem um passo à frente para mudar o rumo das suas vidas. Então, isso é muito importante. Nós tínhamos aí uma pessoa, né? Nós já passamos aqui um bom tempo hoje, né? Stephanie, nós temos uma pessoa que é uma surpresa que a gente gostaria de trazer aqui para vocês. Eu estou muito curiosa, tá, com essa pessoa. E é uma pessoa que deve ter passado uns perrengues do lado da Stephanie, gente. Eu não acredito que ele é muito tímido, tá? E assim, não está acostumado, mas eu sou pé quente, tá? De repente eu estou lançando aí um casal com essa energia de poder, né? Então, tá? Então hoje nós vamos conhecer o marido da Stephanie. Apresenta ele para a gente, Stephanie. Vem cá, mozinho.
Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Gratidão, Ana, por estar aqui presente. E eu teria só um recado mesmo. Eu tenho uma contextualização aqui, um recado para vocês, para dar quem assiste. Fala o A seu gente está... nome, fala o seu nome. Esse é o marido da Stefane, gente, lindo, maravilhoso. Parece uma pessoa assim que já veio de longe, meio grego, meio como que ele, aquele um nórdico, lindo, um casal lindo. Conectado com os dragões. Verdade. É bem assim. Eu Tudo a sou ver. o esposo da Stephanie, né? Eu que tenho que aturar essas desmaios, essas paradas muito loucas aí que acontecem no dia a dia. Mas é algo que vem sendo preparado para a gente. A gente tem muito a que ajudar aí a humanidade inteira ainda. Não só nós, como todo mundo. O papel que você faz aqui, Maria, é extremamente necessário para as pessoas conhecerem isso e dar voz para todo esse conhecimento que vem adquirindo e vem vindo para todo mundo. E eu queria fazer alguma reflexão, porque assim, nós sabemos que nós estamos numa transição planetária. A gente está numa transição planetária. E o que significa essa transição planetária? É a mudança de vibração, é uma mudança de dimensão. A gente está passando da terceira dimensão para a quinta dimensão. Então, é uma mudança de frequência. A Terra, ela vibrava na terceira dimensão em 7,38 Hz. Ela vai passar a vibrar no mínimo a 50 Hz. Então, o que significa isso? Significa que a Terra ela vai vibrar uma elevação mais alta. E a separação do joio e do trigo é exatamente a mesma coisa. As pessoas vão vibrar numa vibração mais alta. Então, cuidar desse... O meu recado é esse. É entender que a gente está no meio de uma transição planetária, que a gente vai precisar saber como lidar com as nossas vibrações. Porque hoje, se a gente sente emoções e sentimentos que são de baixa frequência, baixa vibração, como a raiva, angústia, tristeza, depressão, ansiedade, esses sentimentos estão ligados diretamente com o nosso cardíaco e com o nosso emocional. Uhum. E são eles que vão dizer o que a gente vai vibrar. Se a gente estiver conectado a sentimentos bons, de amor, de gratidão, de paz, de entendimento, a gente vai consecutivamente vibrar numa energia mais positiva e elevar a nossa vibração. Então, o papel que a Stephanie faz, que é essa limpeza desse cardíaco, desses sentimentos ruins, entendendo aonde que eles se encaixam na sua vida, o porquê que eles vieram para a sua vida, porque a gente vem aqui e encarna nessa existência para aprender. A gente vem aqui, é um planeta escola, porque a gente vem aqui para aprender, evoluir, mas é evoluir a alma nossa. E tanto que tem muitas passagens da Bíblia, e eu gosto muito de usar ela, que eles dizem que a gente não anda perante ao corpo, e sim ao espírito. O corpo aqui é só o veículo nosso. A alma nossa é quem nós realmente somos. E nós temos muitas crenças, situações que a gente acredita da nossa infância ou de situações que a gente já passou, em que a gente acredita que é verdade, mas no fundo elas só nos aprisionam a uma ilusão criada pela mente, que é o corpo em si. Então, procurar terapeutas, procurar pessoas, ou simplesmente procurar mais conteúdos sobre espiritualidade na internet, no YouTube, procura, e tem muita coisa, para entender aonde que a gente, qual é o nosso papel aqui. Às vezes a gente não precisa ajudar o outro. A gente, se ajudando, já ajuda o outro. Porque todos nós estamos ligados, nós somos um só com o Pai. Todos nós somos centelha divina, então nós somos o todo ao mesmo tempo. Então, era esse o recado que eu tinha para dar aqui no finalzinho da live. Que todo mundo entenda
que nós fizemos parte. Não é só o despertar da consciência, ele não é só saber que existe isso. Saber que a gente está passando de uma dimensão para outra. Não é sobre isso. É sobre o que a gente pode fazer em nós que vai refletir no todo. Lindo, lindo, porque a gente precisa compartilhar os conhecimentos, né? Que muitas pessoas são um pouco, às vezes, até egoístas, não querem levar para dentro de um canal, ou de repente não querem comentar com medo de perder a audiência para outra pessoa, né? E quando é ao contrário, eu sempre acreditei que as pessoas estão no momento de compartilhar e de cruzar os conhecimentos. Não adianta nós segurarmos mais nada. Então, nós não temos como por que esconder aquilo que você sabe, não dividir com o outro, né? E eu acho que nesse momento é o momento de compartilhar, da gente encontrar pessoas, porque tudo vai ser pela sincronicidade. Eu acredito muito nisso, as pessoas vão se juntando pela intenção, realmente, de compartilhar, de dividir, porque esse mundo não tem como você querer ser sozinho. A gente está junto com outras pessoas e só vai ficar com você aqueles que realmente valem a pena, né? Então, Estejam as na mesma escolhas, vibração, né? sim, com a mesma vibração, tá? Então, eu sei que vocês devem estar aí pensando, puxa vida, né? Mas não é bem assim, as pessoas são egoístas, elas são, mas elas podem deixar de ser, né? Eu acho que a importância é a gente tentar mostrar que pode ser compartilhado, que nós podemos andar juntos, tendo ideias diferentes, né? Então, não precisa se agredir ou esconder conteúdos, que eu acho que é esse o momento é de dividir, de compartilhar. Você Não vê, tem eu como vou pegar voltar. esse ponto seu ali e eu vou te explicar. A crença positiva é uma crença em que é algo que você acredita que une, que nos une. Toda crença positiva tem essa característica de unir, de juntar. Todo é um só. E a crença negativa, ela tem ao contrário. É de separar, como se o outro fosse roubar algo, como se o outro... Tipo, essa situação de separação, a crença Competição, negativa tem. competição, né? E o que você deu de exemplo é exatamente, é uma crença positiva sobre a mesma situação e a crença negativa sobre a mesma situação. Você vê? Uhum. Eu acho que é o momento de estarmos juntos e de dividir o pão. Todo mundo aqui sabe que a egrégora é de estar junto, é de poder compartilhar conhecimento. Aí o meu canal tem feito o possível para trazer conteúdos diferentes, não que a gente concorde com todos, mas assim, eu acho que a forma de abordagem é para informar, para trazer, as pessoas vão escolher os seus caminhos por si só, né? Isso que é importante, né? E aí, Stefania, eu tenho muito orgulho de ter trazido você aqui numa primeira live também, né, Stefania? Aqui Gratidão. comigo. E assim, de estar vendo aí vocês, muito jovens, buscando esse conteúdo ligado à espiritualidade, não estando preso nem amarrados a nada, né, estando livres para poder buscar os caminhos. Isso é muito bonito e é isso que a gente gostaria que todos os jovens pudessem ter esse discernimento de não ser manada, né? Não estar ali, ser um pouquinho a ovelhinha negra, né? Que a gente sabe que é aquela que conduz, aquela que está lá sabendo que ela está fazendo alguma coisa, mas assim, eu gosto de estar com pessoas que fazem a diferença. Agora você vai me contar um pouquinho como é que é segurar a onda com essa menina, porque ela viaja e daqui a pouco desliga. Como é que fica esse negócio? Como é que foi? Você não ficou assustado Não, com ela? eu demorei para me acostumar. Quando que a gente se conheceu mesmo, foi... Nossa, só nossa história já dá uma live aqui. Mas, A assim... gente vai trazer vocês de novo aqui para contar essa história. Melhor, mas Legal, dá uma legal. palhinha, dá uma palhinha. E, assim, é algo que eu nem sei explicar, sabe? Tipo, porque tem muitas das vezes que, tipo, a gente tá bem... Por exemplo, a última vez que a gente foi visitar a minha mãe, minha família lá em São Bento, a gente tava voltando de viagem e, tipo, ela começou
tipo, amor, eu vou sair, eu acho que para o carro e, tipo, ela começa a suar frio, ela fica pálida, tipo, ela já não tem mais calor em si, e, tipo, nossa, é um desespero, assim, que você não sabe o que faz. Só que a gente já pegou o padrão, existe um padrão, que toda vez que acontece isso, se ela for dormir, ela consegue, ela descansa, dorme, uns 20 minutinhos, 30 minutinhos, ela volta ao normal. Provavelmente sempre ela volta com uma história, olha, fui lá e tal, tal. Às vezes ela nem se lembra de tão pesado. É meio que como se fosse a presença dela requisitada em algum lugar, assim, tipo, é muito... Alarme de urgência. Tem muita coisa que não tem como explicar, assim, sabe? Na vivência, isso já é difícil de ser entendido. Agora, explicar para outros é muito complicado também. Mas E só quem está ligado nesses assuntos de espiritualidade para conviver exatamente. de uma forma harmônica, né? Sim, tanto que ela já fez até exames Já fiz. na cabeça para ver se fazia Neurológico. sentido, porque ela falava que via imagens e não tinha sentido e tipo, ela já foi tudo de trás. E a medicina convencional nunca vai conseguir explicar. O máximo que elas vão colocar é como é que se chama? Eles falaram que eu tinha o QI um pouco acima. Tinha algo diferente ali. Mas tem como ser dado como louco também, né? Tipo, não, esquizofrenia. Tipo isso. Não, eles fizeram muitos exames assim. Eu lembro que eu via muito, e aí eu até falei pra minha mãe, olha, a gente tem que ver o que é isso, porque eu sentia dores de cabeça e via muitas imagens. E daí eu fiz inúmeros exames, consultei com um monte de gente, e eles falaram só que a dor de cabeça era enxaqueca, que eu tinha que parar de tomar café e comer chocolate, e que eu tinha um QI alto, um grau de inteligência e memória fotográfica. Foi esse o diagnóstico. Você E chegou aí a fica assim, pensar que você poderia ter um chip? Um chip implantado? Alguma coisa? Naquela época, não fazia ideia, assim. Porque eu era bem criança ainda quando a gente resolveu fazer tudo isso, sabe? Uhum, uhum. E deve ser muito difícil para a família, né? Entender e falar, não, imagina, isso daí é passageiro, deve ser algum momento, mas isso foi se estendendo, né? Porque normalmente as crianças têm essas visões até os 7 anos, 8 no máximo, mas continuar na adolescência é mais difícil, né? Então, foi concretizando realmente tudo que você vinha fazendo, e depois do acidente ela foi aumentando, né, a intensidade. Então, eu acho que tem tudo a ver, todo esse estudo que somente a parapsicologia explica, né, que dá para a gente entender a realidade das coisas. Não é, maridão? É verdade, verdade mesmo. Tem uma história assim que, tipo, eu nem era espiritual antes de conhecer ela. Foi vendo coisas que eu não conseguia explicar que eu comecei a entender que isso existia, que existe esse mundo espiritual e que, na verdade mesmo, o que existe na realidade é só o mundo espiritual. E o que nós vivemos aqui é uma ilusão dessa realidade. Então, existia uma vez muito. Eu estava até lembrando quando vocês estavam comentando ali, que uma vez ela falou assim: eu falei, ah, só tô com meus sobrinhos aqui brincando e tal. E ela falou assim, cara, eu vejo 4 e eu tenho 3 sobrinhos, né? Eu falei, não, eu tenho 3 sobrinhos. Ela falou assim, nossa, eu sonhei que você tinha 4 sobrinhos e um se chamava Lucas. Você não me falou desse. E, cara, esse é um sobrinho que eu tinha que acabou, quando nasceu, faleceu, né? E, tipo, ele tava lá brincando com as crianças, mesmo, tipo, em espírito, né? Então, ele continua com a família ali até, tipo, Sim, como até nesse cumprir momento. a etapa dele, né, que ele veio fazer aqui, né? Essa foi a primeira situação que eu falei assim, não, 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 como é que ela soube isso? A gente nem se conhecia ainda, tipo... Eu tinha acabado de acordar, eu olhei pra ele e falei assim, quem é Lucas? Aí ele já parou assim e falou, nossa, como assim? Porque eles falam pra mim muito nítido, sabe? O nome, tudo, histórico, toda a energia, como que foi, sabe? É bem assim. Mas assim, aí eu vejo a transformação que ela faz no dia a dia, com os atendimentos e com as pessoas que ela atende, e é algo, nossa, eu
sou extremamente grato pela vivência dela e por estar vivendo e presenciando tudo isso. Eu tenho certeza que logo mais para frente eu vou ter também. Hoje eu não tenho canal, não tenho nada, mas provavelmente logo eu vou precisar fazer algo para ajudar a espalhar o conhecimento para as pessoas, né? Elas precisam entender, Sim, compreender essas situações. de repente ela é um veículo para te inspirar e para de repente te ajudar a falar, não, você tem que colocar também tudo que você aprendeu, o que que você está estudando, né? E sei lá, posso ser sua madrinha também na hora que você decidir, tá bom? Para vir para a internet, Com tá certeza. bom? Então, gente, olha, eu fico muito feliz pelo casal ter vindo e pela Stefane mais uma vez aqui. E sempre que vocês precisarem, aqui está tudo aberto para vocês e que a gente consiga enxergar esse céu aqui em todos os lugares do mundo, que a gente sabe da presença que precisa ter de Saint-Germain perto da gente, com certeza. Isso aí, gratidão, Com Ana. certeza. Sempre muito bom a sua luz, tudo que você é, tudo que você passa. Eu acho que cada dia mais a gente tá se aprofundando. Eu tô achando incrível conhecer mais sobre você, sobre a sua energia, o que você tá passando realmente ao mundo. E eu acredito que, assim, esse momento dessa separação de joio do trigo, as coisas estão muito claras, estão mais claras do que nunca foram antes. Então, é natural que os caminhos se alinhem, as pessoas certas se unam com aquelas que têm o mesmo propósito, a mesma polaridade e aquelas que não se afastem. Isso é natural. Então, fica até a dica para as pessoas repararem os ciclos, não ficarem tristes se alguém está indo, mesmo que você não compreenda, porque tudo está alinhado de acordo com a sua frequência. Então, é muito comum esse ciclo de pessoas que vão e pessoas que vêm, e no final dá tudo certo. A gente trabalha para a mesma luz. Tá tudo certo, o mundo também está precisando dessa mudança e tá tudo certo, mesmo que vocês vejam errado, mas precisa ficar ruim para ficar bom, tá? Então, assim, se está piorando é porque vai ficar bom. Então, pensem dessa forma, porque nós estamos no liquidificador agora, nesse momento da transição, né? E vai ser transformado tudo num suco maravilhoso de muita energia, com certeza. É isso que eu acredito. Isso aí. Gratidão, Ana. Gratidão, Ana. Obrigado, tá? Gratidão. Um beijo a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Beijo. Não Eu não li deixem de comentário, gente. Eu nem sei como mexe aqui. vamos lá seguir o canal da Stephanie lá no Instagram, que ela tem um canal super bonito, né? Vão lá também saber um pouquinho da minha história que está lá. E também não esqueçam, né, de que vocês podem fazer a diferença. Aí, Ana. Caiu. Mas, gente, nós estamos aqui pedindo também para vocês poderem estar com a gente na live. Caiu, chegou! Nós vamos estar aqui com a irmã da doutora Anise Yamaguchi. Nós vamos estar aqui também, ela se chama Meire Yamaguchi, muitos de vocês vão lembrar. Nós vamos estar com Francisco Diniz. Nós estamos aí com as lives que foram gravadas. Foi uma live muito bonita, falando o professor Paulo, que é o professor Paulo César, que ele é professor de yoga, contando a história, a trajetória do professor Jefferson, que ele esteve aqui comigo praticamente toda semana num projeto, falando das experiências dele na área 51, né? Então, e ele se foi o ano passado, então eu me sinto muito honrada por ter participado do momento de estar ajudando ele a lançar o livro, né? Então, para mim foi muito bom a experiência, né? Apesar dele ter passado muito rapidamente por nós aqui, né? E a história dele é uma história muito triste, né? Mas ele precisou passar por isso, ele ajudou a escrever o livro azul, né? Então, olha só, e nós aqui com a síndrome que nós temos é, como que é, de vira-lata, né? A gente não dá valor aos nossos cientistas, às nossas pessoas que nós temos aqui, damos valor somente a quem é do estrangeiro, né? E ele estava aqui precisando de ajuda, as pessoas esqueceram. Ele era um cientista entre nós aqui,
né, fazendo parte desse trabalho, e que hoje as pessoas estão vendo aí que está sendo colocado à mostra, né, para todos saberem que existe realmente seres aí de outro planeta aqui neste, interferindo no andamento da história. Então, eu me sinto muito honrada por ter passado por esse momento, tá? Então, quem quiser dar uma olhadinha na live que foi posta ontem, ela foi gravada. Hoje nós estamos ao vivo aqui com a Stefane. Amanhã nós vamos provavelmente estar com a Meire Yamaguchi. Está tudo programado até sexta-feira, a gente está aqui com vocês. O Francisco Diniz está na sexta-feira. Então, espero todos vocês, deem o joinha e vamos aí assistir as lives que tem coisas muito intrigantes que vão estar sendo passadas para vocês aí. Fiquem com Deus e namastê, meus queridos.